Eu sou a Cris Lacerda, assessora de investimentos. Em 2021, a ABAI, Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos, iniciou o projeto Elas Mais Empreendedoras. A ideia desse projeto é estimular a vinda de mais mulheres para a assessoria de investimentos e incentivar a sua presença em cargos de liderança. Nossa grande inspiração para esse trabalho, e principalmente para essa série de entrevistas que se inicia hoje, é a Fin4She. E temos o prazer de estrear a série Elas Mais com a Carolina Cavenaghi, que é a cofundadora e atualmente a CEO da Fin4She. Carolina, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da Eleven. Oi, Cris, muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer a você, a Eleven, a ABAI. É um prazer poder participar com tantas mulheres incríveis dessa série Elas Mais. Isso. Então, nesse primeiro momento da série, a gente sempre fala assim, o que você, Carolina, fez por todas nós mulheres? Então, hoje você é CEO da Fin4She. Mas qual que foi a sua jornada até chegar aqui? Sim, tem até uma frase muito bacana que a hora que você mencionou eu lembrei que a Kamala Harris, que foi a primeira vice-presidente eleita dos Estados Unidos, ela fala: eu só estou aqui hoje por causa de mulheres antes de mim. E eu tenho pensado muito sobre isso na minha jornada profissional. O que nós estamos fazendo para as mulheres que vêm depois da gente? Porque muitas mulheres abriram esses caminhos para nós. Eu trabalhei no mercado financeiro por mais de 15 anos, na verdade, fiz uma jornada muito longa aí na parte de investimentos também. Nos últimos 10 anos eu trabalhei numa gestora de fundos de investimento, na área comercial, na área de marketing. E depois da maternidade que eu comecei a repensar um pouco sobre a minha carreira, o que fazer, né, me questionar muito sobre esse lugar da mulher no mercado. Quando eu fui conversar com outras mulheres, entender que eu trouxe uma atenção para esse tema na minha vida, eu percebi que a gente ainda tinha muita desigualdade, desde as questões salariais, desequilíbrio, né? Quando a gente fala das mulheres, as mulheres estão mais na base. Quando a gente fala de mercado financeiro, mais de 50% do mercado financeiro são mulheres, mas apenas 10% delas estão na alta liderança. E resolvi pensar em iniciativas, o que eu poderia fazer para trazer essa pauta para o mercado e para começar a conversar com pessoas, com empresas, com mulheres. Em 2019, eu fiz um evento que chama Women in Finance, como uma primeira iniciativa. Estava esperando aí 50, 80 mulheres e 800 mulheres se inscreveram para participar. E foi um divisor de águas, né, na minha carreira, tanto na carreira quanto para esse tema. Eu percebi que existia uma oportunidade, também uma necessidade da gente falar sobre isso no nosso mercado. E a partir de então eu criei a Fin4She como um movimento para incluir e promover mais mulheres no mercado. A Fin4She em 2020 começa como um movimento, em 2021 se torna uma empresa para mudar a forma como as pessoas se conectam com o tema de diversidade, com foco em gênero, através de vagas, conteúdos, bancos de currículos, eventos, treinamentos. E em 2022, que é onde a gente está agora, foi preciso dar mais um passo, que é a escalabilidade do negócio. Então hoje eu fiz uma transição de uma carreira de mercado financeiro para uma carreira empreendedora, não deixo de empreender neste mercado também, mas nós estamos lançando esse mês uma plataforma digital que vai se chamar 4She, uma plataforma da Fin4She para todo o mercado, onde a gente vai conectar empresas, mulheres e impulsionar negócios e principalmente transformar a forma como as pessoas se conectam com esse tema. Então, até você falando sobre empreendedorismo, né, a plataforma, você acha que as mulheres ainda têm um certo receio de entrar nesse mercado, principalmente da assessoria de investimentos? Como é que você vê isso? Sim, nós temos muitos contatos com mulheres assessoras de investimento, eu trabalho muito com esse mercado. Na verdade, Carol, sou uma apaixonada por esse tema, porque dentro da Fin4She, de tudo que a gente faz, inclusive nessa nossa nova plataforma, o tema de empoderamento econômico, geração de riqueza, falar sobre dinheiro, ele está 100% em todas as ações que a gente faz. Eu não acredito em protagonismo, em empoderamento de mulheres, em falar sobre diversidade e equidade, se a gente não falar sobre geração de riqueza, se a gente não falar sobre a importância de conectar as mulheres com o dinheiro, que é uma coisa que muitas vezes a gente tem um certo tabu. E aí você me perguntando sobre isso, sobre as mulheres em relação à carreira de assessoria, eu acho que sim,
tem pouquíssimas mulheres ainda hoje nessa carreira e eu acho que existe uma certa resistência e posso listar assim alguns motivos que eu acredito que são. Um deles é essa questão de achar que esse tema de dinheiro não é para nós. A gente vem de uma história, quando a gente olha a história das mulheres, até a década de 60 nós não podíamos ter CPF, nem conta em banco. Então o nosso relacionamento com dinheiro, ele ainda é muito recente na nossa história. As mulheres sempre foram incentivadas a ir para carreiras mais de suporte, de apoio, não estar tão relacionadas a carreiras ou a tomadas de decisões financeiras dentro de casa. Então existe até um gap histórico em relação à identidade de gênero entre mulheres e homens. Então, eu acho que a gente precisa quebrar esse primeiro passo de entender que sim, nós mulheres temos muitos traços positivos para lidar com dinheiro, para falar sobre dinheiro, inclusive para fazer a gestão, o planejamento do dinheiro de outras pessoas. Eu acho que essa é uma questão. A outra é que é uma carreira mais empreendedora, a carreira de assessora de investimentos, né? Assessor ou assessora. É uma carreira que ela sai um pouco do modelo tradicional, do mercado que a gente conhece, para uma carreira mais empreendedora. Mas eu acho que isso é muito relevante, é muito importante, principalmente porque as mulheres vêm buscando também esse espaço de mais liberdade, de poder atuar de formas diferentes, e o mundo também está caminhando para um modelo mais disruptivo de mercado de trabalho. E para as que já estão, né? Porque assim, a gente fala que às vezes tem uma certa dificuldade de entrar pela questão do empreendedorismo, talvez algumas se sintam inseguras, mas e as que já estão na carreira, né? As assessoras de investimento. Você acredita que elas têm, as mulheres de modo geral, têm algumas características que são positivas para estar empreendendo nesse mercado? Sim. Eu li recentemente uma pesquisa lá fora falando sobre o aumento de mulheres nessa carreira que lá eles falam como advisor, que é essa carreira de assessoria, né, de investimento. Por que mulheres? Um ponto muito interessante é que as mulheres são excelentes ouvintes. Então as mulheres elas trabalham muito bem essa parte de ouvir o cliente, entender a necessidade do cliente. Você sabe mais do que ninguém que muitas vezes quando o cliente chega para falar sobre a carteira de investimentos, quando ele chega para falar sobre o planejamento, tem toda uma questão emocional envolvida, tem todo um planejamento que vai muito além somente do racional, de uma matemática, né, de a gente fazer contas ali e um planejamento totalmente racional, né, que a gente fala. Então a mulher, ela vai muito bem, ela lida muito bem, ela escuta muito bem dos clientes, então ela consegue trabalhar muito bem as carteiras dos clientes por isso. Além disso, mulheres são excelentes gestoras de risco. Elas tomam risco de forma muito cautelosa. Elas analisam muito, elas pesquisam, elas vão atrás de informação. Isso é muito importante. Uma terceira informação que eu li nesse mesmo relatório, que fala sobre a questão das mulheres estudarem muito. As mulheres buscam se capacitar, tirar certificações, estudar, porque elas têm essa cobrança de eu preciso estar 100% preparada para poder falar sobre esse assunto. Então, antes de uma reunião, ela vai estudar, ela vai se preparar, ela vai entender, antes de entrar no mercado, quais as certificações importantes ela precisa ter. Então, isso é muito positivo também. Não sei se você concorda. Concordo, com certeza. Acho que até você tem uma história interessante sobre a piscina, não tem? Eu sempre conto essa história que fala que isso serve tanto, eu acho que para como ela toma risco para si mesma, como a mulher investe, mas também como ela olha, né, risco. Que muitas vezes a gente pode confundir que mulheres tomam menos riscos, né, que os homens. E não é isso. O que eu disse toma risco de forma mais cautelosa. Por quê? Porque eu tenho uma história que é da piscina, né, que um homem e uma mulher não sabem nadar e eles precisam atravessar aquela piscina. E aí o homem, ele se joga, ele vai, ele nada, ele afunda, ele, né, engole água, mas ele vai, ele chega no final. E a mulher, ela vai analisar, ela vai entender o que acontece se ela pular, se ela vai se afogar, quanto tempo ela vai demorar para atravessar, se a água tá fria, se a água não tá. E aí, após que ela faz toda essa análise, ela vai. E ela atravessa a piscina também. Então, assim, o que eu quero deixar como mensagem é a gente toma risco. A gente sabe muito bem investir, mas a gente se prepara. A gente tem isso que é uma questão até comportamental da mulher. E é importante lembrar que isso aqui não é assim, todo mundo é assim, né? A gente está falando sobre comportamentos, estereótipos, mas as pessoas são diferentes, né? Existem homens que tomam risco de forma mais cautelosa que mulheres, mulheres que tomam riscos
são mais alavancadas que homens. Então, assim, aqui a gente está falando de uma forma muito generalizada. Essa é a primeira temporada da série Elas Mais, com a Carolina Cavenaghi. Acabamos de ver nesse primeiro episódio como a Carolina chegou até a Fin4She e sua contribuição para a diversidade e a liderança feminina. No próximo episódio, ela vai nos contar dos projetos futuros. Muito obrigada por sua audiência e até o próximo episódio.